E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Alisson para mais uma aula de biologia. Bom, a aula de hoje será sobre botânica. As nossas próximas aulas serão sobre plantas e especificamente sobre a aula de hoje, nós falaremos sobre o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas, que são os dois grupos mais simples das plantas, certo? Já separem aí o material de vocês, o seu caderno, para vocês anotarem todos os esquemas que eu vou passar, porque esses esquemas serão cobrados no caderno de vocês, beleza? Então, vamos para a aula. Para iniciarmos, vamos falar aqui sobre as características gerais do reino Plantae, que é o reino das plantas. Bom, as plantas são seres eucariontes, ou seja, nas suas células o núcleo é protegido por uma membrana, que é a carioteca. Eles são seres pluricelulares, ou seja, formados por várias células. Ué, professor, e as algas? Elas não podem ser unicelulares? Lembrando, as algas são do reino protista. Algas não são do reino das plantas, tá? São reinos diferentes. As plantas são seres autótrofos, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento. Isso porque elas são fotossintetizantes, ou seja, são capazes de realizar a fotossíntese. Possuem aí a presença de seiva, que pode ser tanto bruta quanto elaborada. A seiva bruta é aquela que as plantas vão absorver do solo, que é composto basicamente de água e sais minerais. E a seiva elaborada é o que ela vai produzir a partir ali do processo de fotossíntese para elaborar ali a sua própria substância nutritiva, né? As suas células possuem parede celular, com uma substância aí que é a celulose, que é um tipo de glicídio, né, um carboidrato. Essa parede celular é o que vai envolver a membrana plasmática das células, tá? As células das plantas também possuem cloroplastos, que são organelas que realizarão a fotossíntese, e terão células especiais chamadas estômatos, que são as células que farão as trocas gasosas. As plantas possuem amido como um carboidrato de reserva. Elas são predominantemente terrestres e elas são de tamanhos variados, tendo ali poucos centímetros a várias e centenas de metros, tá? Nas plantas, nós temos a produção de clorofila, que é um pigmento que dá a cor verde, e essa clorofila é a que será responsável por captar a luz do sol para poder realizar a fotossíntese. Elas estarão dentro dos cloroplastos, tá? São os cloroplastos, são essas organelas aqui que vão produzir a clorofila. Essa aqui é uma imagem de uma célula típica e vegetal. Então nós vemos aqui uma parede celular que vai recobrir aqui, né, toda a célula. Depois dela, na parte mais interna, nós temos a membrana plasmática e aqui dentro nós teremos todas as organelas que uma célula animal tem, só que com algumas estruturas a mais, que é quem? Os cloroplastos, tá? O vacúolo, que é uma organela de armazenamento de substâncias, especialmente de pigmentos, água e nutrientes, tá? E a parede celular também, tá? Aqui nós temos algumas imagens dos cloroplastos, são essas bolsinhas aí de pigmentos. Aqui nós conseguimos, né, evidenciar a parede celular e essa imagem é facilmente visualizada em um microscópio. Essa daqui é uma representação simplificada do processo de nutrição vegetal, né? Como que as plantas aí elas vão se nutrir? Primeiro, ela vai absorver aqui pelas raízes água e sais minerais que vai compor a seiva bruta. Essa seiva bruta ela é distribuída pelo xilema, que são vasos condutores de seiva bruta.
Então, olha só, vasos condutores de seiva seriam similares aos nossos vasos sanguíneos. Enquanto os vasos sanguíneos transportam sangue, vasos condutores de seiva vão transportar a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, a seiva bruta vai ser distribuída pelo xilema para toda a planta, especialmente até chegar à parte aqui da copa, que é onde vai ocorrer o quê? A fotossíntese, né? Olha só o que acontece aqui, né? Uma parte da água evapora pelos estômatos, que são aquelas células especiais que eu mostrei para vocês. Então, esse vapor de água que sai. Aqui ele vai absorver gás carbônico, certo? E com a presença da luz aqui, então, ele vai realizar a fotossíntese. Nesse processo, né, da fotossíntese, além de absorver o gás carbônico, durante o processo, ele vai liberar gases oxigênio, né? E vai absorver a energia do Sol, né, para realizar esse processo. E nesse processo também é produzido açúcar, glicose, que é o que vai nutrir toda a planta. Então, toda essa glicose que é produzida aqui na fotossíntese, ela vai formar o quê? A seiva elaborada, que ela vai ser distribuída pelo floema para toda a planta, tá? Então, esse aqui é um processo simplificado do processo de nutrição vegetal. Quem são os representantes do reino das plantas, né? Do reino plantê? Nós temos as criptógamas e as fanerógamas. Que nomes estranhos são esses, né? Criptógamas são aquelas plantas sem sementes. Anotem isso daí. Enquanto as fanerógamas são as plantas que vão produzir sementes. Quem são as plantas criptógamas, que não têm sementes? As briófitas e as pteridófitas, que são os dois grupos da aula de hoje. As briófitas são aquelas plantas avasculares, ou seja, não tem vascularização, não tem vasos condutores de seiva, ao contrário das pteridófitas, que são vasculares, tá? Ou seja, elas possuem vasos condutores de seiva. Quem são as briófitas? São os musgos e as hepáticas, por exemplo. E as pteridófitas são as samambaias e as avencas. Essas plantas, as criptógamas, elas são consideradas plantas inferiores pela sua baixa complexidade em comparação com as fanerógamas, que possuem sementes, né? Elas são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas são aquelas que vão produzir sementes, só que sem frutos, né? Como, por exemplo, o pinheiro do Paraná, né? O pinheiro, a pinha lá, vai produzir sementes sem frutos. E as angiospermas, são aquelas plantas que produzirão frutos, né? Como a mangueira, cajueiro, a laranjeira e o abacateiro. São as plantas, então, superiores. Gente, tem hora que eu dou umas travadinhas mesmo, tá? Vocês não reparem, não. Então, aqui são algumas ilustrações dessas plantas, alguns representantes, né? Os musgos aqui para as briófitas, uma samambaia para a pteridófita, um pinheiro para a gimnosperma e uma macieira aqui para a angiosperma. Qual foi a sequência evolutiva das plantas, né? Dos vegetais? Bom, pensando aí no processo evolutivo, os organismos mais simples que nós conhecemos, que são fotossintetizantes, são as algas verdes. Lembrando que elas não são plantas, tá? Elas fazem parte do reino protista. Elas são os seres mais simples, então elas foram aí as primeiras que surgiram, né? Depois vem aí as briófitas, né? Que são seres simples, pequenos, que não possuem vasos condutores de seiva. Depois vieram as pteridófitas, que já desenvolveram um sistema vascular, né, de transporte de seiva. As gimnospermas, que vão produzir sementes, só que não possuem frutos, né? E depois, por último, né, veio as angiospermas, que são aí as plantas mais evoluídas, será que eu posso dizer? Eu acho que mais evoluídas não, que todas evoluíram de forma diferente.
Mas aí pensando em uma sequência evolutiva, é o ser mais complexo, né? Que mais tem diferenças evolutivas em comparação com as demais, tá? Que elas já produzem flores, coisa que a gimnosperma não faz, que produzem frutos, né? Que vão proteger as sementes. Então vamos falar então sobre cada grupo. Ainda falando sobre evolução, acredita-se, né, que os vegetais então evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares, né, que são aí organismos fotossintetizantes mais simples. E as algas, né, elas não possuem raiz, caule e nem folhas, certo? E também não possuem vasos condutores de seiva, até porque elas são aquáticas e elas conseguem absorver a água e demais nutrientes por toda a sua superfície, né? Toda a sua superfície ela é permeável, ela permite essa passagem de água e de nutrientes. Aqui então ilustrando os vasos condutores de seiva, né? Aqui, essas células aqui internas, nós temos o xilema, que é aquela que vai transportar a seiva bruta, e essas células aqui ao redor é o floema. Essa imagem nós conseguimos ver em microscópio, tá? Quando nós voltarmos aí, nós podemos fazer essa aula prática aí de microscopia com células vegetais. Aqui nós vemos algumas estruturas, né, de microscopia mostrando os vasos condutores de seiva, que tem outros aqui. Aqui nós conseguimos ver os floemas que são bem desenvolvidos nessa planta aqui, né? Que, por exemplo, ela vai percorrer parte aí da seiva elaborada. No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram. Quais foram essas estruturas, né? Órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, já que agora as plantas estão ocupando o território terrestre. Lembre-se que os primeiros organismos eles foram aquáticos. Depois, né, eles passaram a produzir uma epiderme, que é um revestimento para impedir a desidratação, já que se está no ambiente terrestre, tem menos contato com a água e mais exposição ao sol. Então a epiderme é importante para evitar a desidratação. E células especiais chamadas estômatos, que vão permitir essa troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. Então, essas questões de evolução, elas são importantes, porque elas podem ser cobradas em vestibular, tá? Aqui nós temos os estômatos, né? Detalhes dessas células. Então, como que é organizado um estômato, né? Aqui nós temos uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, certo? Aqui nós temos então uma ilustração em 2D. Então, nós temos aqui no estômago as células guardas, que parecem dois grãos de feijão. Olha só, aqui ela está aberta, aqui ela está fechada. E ao redor das células guarda, nós temos as células anexas, que vão proteger aí as células guardas. E a abertura nós chamamos de ostíolo. Como que ela abre e fecha? Quando ela está bastante hidratada, quando ela está com água em abundância, essa célula guarda ela vai inflar. E quando ela infla, ela vai ficar curva, permitindo essa abertura aqui do ostíolo. Quando ela está numa situação de seca ou de extrema exposição ao sol, essa célula guarda ela vai desidratar, ela vai perder, então ela vai relaxar, então ela vai fechar o ostíolo, tá? Então, quando estiver cheinha, é mais turva, ela vai inflar e vai, né, fazer essa curvatura, permitindo aqui a troca, né, de vapor de água, por exemplo, e em época de seca ou de extrema exposição ao sol, ela vai estar mais fechada. E aqui, imagens de microscópio que nós conseguimos visualizar também, tá? E quanto à reprodução de modo geral? Bom, a forma de se reproduzir, ela se modificou
ao longo aí da evolução que vai diferenciar cada grupo das plantas, né? As algas, por viverem em meio aquático, elas possuem gametas flagelados que vão nadar uns em direção aos outros. E os vegetais, como eles estão aí no meio terrestre, em solo mais firme, eles vão adquirindo outras formas de reprodução que a gente vai ver aí a seguir, tá? Então vamos acompanhar os próximos slides. Vamos falar agora sobre as briófitas. Quem são as briófitas? São, por exemplo, os musgos e as hepáticas. Vocês devem ver musgo no chão, em paredes, debaixo de árvore, em cima de pedras, em lugares mais sombreados, né? Perdão. Então, olha só, as briófitas, né? Elas ficam em ambientes mais úmidos e em ambientes mais fechados, mais sombreados. Por que que isso acontece? Vamos ver as características gerais delas que vocês vão entender, né? Aqui nós temos só uma imagem mostrando que os musgos estão muito associadas com as pteridófitas também, né? Briófita e pteridófita estão sempre ali juntas e eu vou explicar mais na frente, né, o porquê. Então, olha só, as briófitas foram as primeiras plantas a ocuparem um ambiente terrestre. Elas são minúsculas e vivem em ambientes úmidos. Elas não produzem flor, nem semente e nem fruto. Elas não possuem raiz, caule e folha, tá? Elas por serem seres, né, de plantas mais primitivos, mais simples, ela tem estruturas similares. Ao invés de ter raiz, ela tem rizoide. Só uma observação aqui: o termo oide tem a ver com algo minúsculo. Tá? Lembra lá de espermatozoide? Né? É uma célula minúscula, é uma estrutura minúscula. Então, né, o termo oide tem a ver com algo minúsculo. Então, ao invés de raiz, ele tem rizoide. Ao invés de caule, ele tem cauloide. E ao invés de folha, ele tem filoide. Que então aí são né, estruturas semelhantes a raiz, caule e folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos. Como eles são seres muito simples, então a camada de cera é bem fina ali para poder então deixar ele mais impermeável para evitar grande perca de água. Eles são seres avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. E é por conta disso que, como eles são avasculares, que as briófitas elas são seres minúsculos de poucos centímetros. Como então como que é feito esse transporte então da seiva elaborada, né? Como que a água é transportada? Como que os nutrientes são transportados? A água ela é absorvida pelo rizoide e é transportada lentamente célula a célula. Então prestem atenção. Essa é a característica mais importante desse grupo. Briófitas são avasculares porque eles não têm vasos condutores de seiva, então a água e os nutrientes são transportados de célula a célula. Então esse processo é um processo mais lento e é por isso que é quase impossível nós encontrarmos uma briófita grande, né? Ela é minúscula porque os nutrientes são passados de célula a célula. Então foquem isso na cabeça de vocês, tá? E por conta disso que eles precisam, né, de viver em ambientes úmidos e longe ali da grande exposição ao sol. Por quê? Porque eles conseguem desidratar muito facilmente. Prestem atenção, eles precisam da energia do sol para eles realizarem a fotossíntese, mas ele só precisa pegar ali a luz meio de sombra, né? Meio de penumbra, que já é o suficiente. O sol diretamente exposto a elas vai causar desidratação, então elas vão morrer, tá? Não apresenta tecido de sustentação, mais um motivo para elas serem de pequeno porte.
A ausência dos vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho. Então, foi o que eu já comentei. Eles dependem da água do meio ambiente para a fecundação. Prestem atenção nesse detalhe. Eles dependem da água para se reproduzir. Por isso que os seus gametas eles são flagelados. Para quê? Para eles nadarem na água. Tá? O gametófito, né, que é a parte ali dos gametas, né, da planta. Fito vem de planta. Tá? Ele é dioico, ou seja, possui sexos separados. Tem a plantinha que é macho e tem a plantinha que é fêmea. Tá? Uma plantinha é o gametófito masculino e a outra plantinha, então, é o gametófito feminino. Olha só como que é a estrutura de um musgo. Esse desenho, façam no caderno de vocês, de forma bem simples aí. Façam o desenho. Ele vai ter, então, um rizoide, certo? Um cauloide, que é a estrutura mais simples, tá? Ele começa aqui mais descoberto, mas ele também está debaixo aqui do filoide, certo? E esse aqui é o gametófito feminino, por exemplo, tá? E esse gametófito, essa fase aqui, ela é a fase duradoura, é uma fase que nós sempre encontraremos aí no meio. É a estrutura da planta que é clorofilado, ou seja, que tem clorofila, por causa aqui do filoide, e ele é sustentável, né? E aqui nós temos a parte do esporófito, que é uma fase passageira, ela só vai aparecer quando ele estiver no seu processo reprodutivo. Ele é aclorofilado, então ele não produz clorofila, tá? Apesar da estrutura aqui ser meio verde, ele não vai realizar a fotossíntese aqui não. Ele é uma estrutura dependente dessa estrutura aqui, tá? Nós temos então no esporófito a haste e uma cápsula onde estarão os esporos. Deu para desenhar aí? Faz uma pausa no vídeo, tenta desenhar e sigamos adiante. Aqui, né, uma planta junto com uma régua, para vocês terem uma ideia. Olha só, 2 centímetros aqui, bem pequenininho. Aí nós temos a parte do esporófito, a parte reprodutiva, e a parte do gametófito, que é a parte ali permanente. Como que é o ciclo de vida de um musgo? Vamos prestar atenção aqui. Bom, lembrando, as briófitas elas não produzem sementes, então elas vão se reproduzir através de esporos. Então, olha só, temos aqui então uma planta, a plantinha que é o gametófito masculino e o gametófito feminino. Então, quando há água suficiente, lembre-se, eles dependem da água para a reprodução. Os anterozoides, que é o nome dos gametas masculinos. Então, olha só, enquanto nós temos espermatozoides, o homem no caso, né? As plantinhas aqui, as briófitas, terão anterozoides. Então, eles vão nadar até a parte feminina, que a gente chama de arquegônio, certo? Dentro desse arquegônio, o anterozoide ele vai fecundar a osfera, que esse é o gameta feminino, tá? Arquegônio é toda estrutura que vai proteger a osfera. Então, osfera é o gameta feminino e o anterozoide gameta masculino. Haverá fecundação, vai produzir então essa haste com uma cápsula, né? Então, o zigoto que vai ser formado aqui, né? Ele vai se desenvolver dentro dessa cápsula, que a gente chama de esporângio. Então, esporângio é a cápsula que vai armazenar os esporos, tá? Então, ele é produzido aí, né, na ponta da haste. Vai ter aí milhares de esporos, tá? Esses esporos eles vão se romper e serão liberados no ar. E desses esporos irão produzir novas plantinhas, novos musgos. E todo o processo depois ele vai se repetir. Beleza? Enfim, vamos falar agora sobre as pteridófitas. Quem são as pteridófitas, né? As pteridófitas são, por exemplo, as samambaias,
o samambaiaçu, o xaxim, que é muito usado aí para fazer de vaso, de planta, né? Aqui nós temos, por exemplo, soros, que é onde estarão as estruturas reprodutivas da samambaia, na parte de baixo, e nós falaremos sobre esses soros, tá? Aguardem os próximos slides. Aqui nós temos outros representantes das pteridófitas, que são as avencas, tá? Na pontinha, aqui na parte mais externa da folha, nós encontramos os soros, tá? A gente fala soros, não é soro igual soro de leite, não, é soros, tá? E quais são as características principais das pteridófitas? As pteridófitas, né, foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. São elas que possuirão raízes, caules e folhas. Então, isso daí já é uma diferença da pteridófita para a briófita. Elas possuem raiz, caule e folha. E elas são vasculares, ou seja, elas possuem vasos condutores de seiva. Então, essa aqui já é uma grande diferença com relação às briófitas, e por isso elas terão mais sucesso, né, ali reprodutivo, mais sucesso de vida, né, comparado às briófitas. A presença de vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas, então, graças aí aos vasos condutores de seiva. E elas são responsáveis, né, esses vasos, né, são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Então, olha só, os vasos condutores, né, ele possui uma estrutura, né, de parede celular mais rígida, tem mais celulose. Essa celulose vai dar sustentação à planta, tá? Então, os vasos permitem essa sustentação do vegetal, certo? E as pteridófitas, elas vivem em ambientes úmidos também, pois assim como as briófitas, elas necessitam da água do meio para a fecundação. Aqui eu posso até marcar com marca-texto, ó. Elas necessitam da ajuda da água para a fecundação. Então, tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas dependem da água para reprodução, para fecundação. Anotem isso no caderno de vocês, beleza? Os gametas também são flagelados. Para quê? Para ele poder nadar na água. Então, olha só como que ocorre o ciclo de vida de uma samambaia, por exemplo. Nós temos aqui uma planta já desenvolvida e nós temos aqui nesses folíolos, né, os soros, que são aquelas estruturas que eu já mostrei lá para vocês, certo? O que possui nesses soros? Esses soros, eles possuem esses esporângios, que são essas cápsulas que vão armazenar os esporos. Então, os soros terão os esporângios, que são essas cápsulas, certo? Essas cápsulas, né, esses esporângios, vão liberar esporos para o meio. Esses esporos irão germinar e formarão o que a gente chama de prótalo, que é essa estrutura aqui da planta, que ela é hermafrodita. O que significa hermafrodita? Que possui os dois sexos. Então, aqui no prótalo, né, que ela é uma estrutura haploide, né, que é 1N, ela terá tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Lembre-se que lá nas briófitas vai ter a plantinha, né, a planta que tem a estrutura masculina e a outra planta que terá a estrutura feminina. Aqui nós temos os dois na mesma planta. Então ele vai ter o arquegônio. O arquegônio é a estrutura ali do prótalo, né, da planta, que vai armazenar o gameta feminino, que é a oosfera, e ela também terá o anterídeo. O anterídeo seria o local de armazenamento dos anterozoides, que são os gametas
masculinos da samambaia, né, que são flagelados. Então, esses anterozoides, eles vão, através da água, nadar até a oosfera e vai haver a fecundação aqui, formando um zigoto. Desse zigoto vai surgir um esporófito jovem, né? Que é a parte, então, do esporófilo, que é permanente. Prestem atenção nessa diferença das briófitas. O esporófito é a parte permanente das pteridófitas. A fase esporófito nas briófitas ela é temporária. Ela só vai aparecer no processo de reprodução. Isso nas briófitas. Aqui nas pteridófitas, a fase de esporófito ela é permanente. Tá? Então, daqui então, né, desse prótolo, né, vai desenvolver esse esporófito e vai, né, se desenvolver até essa estrutura aqui, que vai formar depois os soros com os esporângios e vai reiniciar todo o ciclo de vida. Beleza? Espero que não tenha ficado muito confuso, tá? E para a gente então finalizar a nossa aula de hoje, aqui um resuminho básico. Copiem essa tabela no caderno de vocês. Copiem aí. Diferença de briófita para pteridófita. Briófitas são avasculares, não possuem vasos condutores de seiva, enquanto as pteridófitas possuem, elas são vasculares. Briófitas são de pequeno porte, enquanto as pteridófitas são de médio porte. Briófita possuem rizóides, cauloides e filóides. Pteridófita possuem raiz, caule e folha. Essas são as principais diferenças. E o que os dois têm em comum? Eles não possuem sementes e flores, tá? E nem frutos também. E os dois vivem em ambientes úmidos, pois dependem da água para a reprodução. Beleza? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo aí. Separei alguns exercícios para vocês, né? Um roteiro de estudo para vocês fixarem todo esse conhecimento. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.